arte e cultura brasileira são razões mais que suficientes para visitar o país. Comecemos falando sobre os museus que você pode visitar no país e que representam uma grande parte da cultura e arte que o Brasil tem a oferecer. O Museu de Arte de São Paulo é um símbolo da arquitetura moderna brasileira e é mais conhecido por sua impressionante coleção de arte ocidental, considerada uma das melhores da América Latina, com obras de artistas brasileiros e europeus. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Centro de Arte Contemporânea Inhotim e o Museu Oscar Niemeyer também são lugares muito importantes, artisticamente belos, com histórias interessantes e que merecem uma visita. O cinema é uma das formas de arte mais importantes no Brasil e é uma das mais avançadas na América Latina. Muitas em co-produções com empresas e artistas de outros países com filmes que receberam reconhecimento internacional. Cidade de Deus, Tropa de Elite, Orfeu Negro, entre outros, são alguns dos filmes mais reconhecidos internacionalmente. Vários diretores de cinema brasileiros são reconhecidos internacionalmente, entre eles Fernando Meirelles, Walter Salles e José Padilha. E também é importante mencionar que muitos filmes brasileiros têm como objetivo mostrar a realidade do país, que é uma de suas principais características. Há vários festivais de cinema no Brasil, como o Festival do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o Mostra Internacional de Cinema do São Paulo e o Festival de Cinema de Gramado, em Gramado. Se você quiser desfrutar dos diferentes filmes neste país, aproveite para visitar as diferentes salas de cinema e teatros no país. Vou falar um pouco sobre a arte do Brasil. O Brasil é um país eminentemente multicultural, marcado por grandes e diversas correntes migratórias de todos os continentes e pela intensa miscigenação entre elas. E por isso que a arte é muito diversa e variada. Podemos encontrar manifestações artísticas de tempos pré-históricos e manifestações culturais indígenas nativas, assim como arte colonial, arte aflorescente e arte contemporânea brasileira. Pra Ipatinga. Ipatinga? Ah, Palmeu ia lá pra Ipoema. A literatura brasileira tem exponentes de destaque como o clássico ensaio sociológico Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Escritores como Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, Memórias Póstumas da Brás Cubas, ou Jorge Amado, que escreveu Dona Flor e seus dois maridos, A Reserva dos Milagres, Gabriela, Crau e Canila, João Guimarães e Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas, Érico Veríssimo com sua obra O Tempo e o Vento, Fausto Goff com sua obra O Acrobat pede desculpas e cai, e Paulo Coelho, um dos mais destacados autores brasileiros da atualidade, cujos romances são mundialmente conhecidos e dos quais se destaca O Alquimista, traduzido em 73 línguas. Entre os poetas, destacam-se Carlos Drummond de Andrade, Alfonso de Guimarães, Harold de Campos, entre outros. Tenho minha casa pra morar, Entre os dramaturgos destacam-se Manuel de Araújo Porto Alegre, Antônio Caiado, Nelson Rodrigues, entre muitos outros. A arquitetura brasileira tem se destacado com arquitetos de impacto mundial, desde Alejandrinho, Antônio Francisco Lisboa, na época colonial, a Oscar Niemeyer,
que se destacou como um dos mais importantes exponentes do mundo, destacando seu projeto urbano para Brasília. A pintura brasileira produziu importantes artistas como Cândido Portinari, Lazar Segal, Manabu Mave, Anita Malfatti e Frank Herbert. Nos quadrinhos, aí conhecidos como histórias em quadrinhos, ou simplesmente quadrinhos, destaca-se a figura de Maurício de Souza. Brasil, hoje em dia, é um dos países com mais diversidade cultural do mundo. Isto se deve a vários fatores, como por exemplo, o legado dos povos indígenas até 1500, antes da colonização portuguesa, e sua implantação cultural forçada, mais especificamente sua religião católica. Também está a influência culinária e musical das comunidades africanas que foram trazidas ao Brasil como escravas para a produção de açúcar em grande escala no século XVII. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. O Carnaval do Rio de Janeiro é uma festa popular de cunho religioso e histórico-social, realizada durante 5 dias consecutivos no mês de fevereiro. Desde 1893, com a criação do primeiro rancho carnavalesco, o Rei de Ouros, pelo pernambucano Hilário Jovino Ferreira. O carnaval trata-se de uma celebração mundialmente famosa constituída por diferentes tipos de manifestações culturais, como desfiles de escolas de samba, bailes de máscaras, festas móveis, entre outras coisas. Também se caracteriza pela irreverência e banalidade, pelos nomes de duplo sentido e pela diversidade cultural, musical e sexual. Samba, também conhecido como samba urbano carioca ou simplesmente samba carioca, é um gênero musical brasileiro que se originou entre as comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro. No início do século XX, tendo suas raízes na expressão cultural da África Ocidental e nas tradições folclóricas brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao samba rural primitivo dos períodos colonial e imperial. É considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um dos símbolos do país.